Muito bom dia, meninos do sétimo ano. Vamos dar sequência aqui ao nosso capítulo 4, População Brasileira, que é o nosso livro 3 aqui do nosso primeiro bimestre. Eu vou continuar aqui para tratar a partir da dinâmica da população brasileira, lá na página 206. Muito bem, o que se trata? O que trata a questão da dinâmica da população? Ela faz referência ao crescimento da população, à diminuição da população, ao envelhecimento, à taxa de natalidade, assim por diante. Então vamos lá, pegar o Brasil até os anos 40. Nós tínhamos no Brasil um índice de mortalidade extremamente alto e o índice de natalidade, ou seja, de nascimentos, muito alto. Então no Brasil nascia muita gente e também muitas vinham a óbito. Essa taxa de natalidade faz referência a nascimentos e a taxa de mortalidade ao número de mortos. A relação entre essas duas taxas faz com que a dinâmica cresça ou diminua. A partir dos anos 40, a gente vai ter aí revoluções na medicina brasileira, como, por exemplo, a inserção da vacinação preventiva, né, quando foram criados novos medicamentos, a população então passou a ser medicada antes de adoecer, e isso foi um processo que permitiu que essa população envelhecesse. Então hoje a gente tem uma expectativa média de 73 a 75 anos, e isso varia, né, de região para região, mas em média o brasileiro vive 73 anos. Mulher tem em média 7 anos a mais de vivência do que os homens. Isso nos dá uma expectativa comparável de países ricos, como por exemplo o Japão, que tem uma expectativa aí de 85 anos. A partir então da inserção de vacina, a gente vai ter então a queda na taxa de natalidade e a queda na taxa de mortalidade. Vamos, como assim? Bom, a população passou a envelhecer mais, né? As pessoas passaram então a viver em cidades. Viver em cidade requer um custo maior para a sua vivência. Isso fez com que as mulheres passassem a ter menos filhos. A quantidade de filhos que a mulher vai ter é chamada de taxa de fecundidade. Então essa taxa veio a reduzir. Nos anos 40 a gente tinha uma média de 6 filhos por mulher. Hoje a gente tem uma média de 1 filho por mulher. Isso se dá porque a maior parte da população hoje está vivendo em cidades. E o preço médio para se viver em cidades é um preço muito elevado. Vamos então aqui seguindo nosso conteúdo. A gente vai ter então o uso, né, de uma análise da população, que é chamada pirâmide etária. Bom, o que a gente pode observar aqui é o seguinte: essa pirâmide vai me dar uma noção de como que o meu país ele está organizado por gênero. Quantos são homens, quantos são mulheres, qual é a faixa etária dessa pessoa, quantos anos vive em média a população brasileira. Então hoje a gente pode dizer que a população brasileira ela está envelhecida, diferente de outras décadas em que a população jovem tinha maior predominância no país. Hoje não, a gente tem uma população jovem equivalente à população de adultos e a população de idosos aumentou. Isso faz com que o Brasil tenha uma vivência maior de suas pessoas, certo? Isso aí é um processo que faz com que o nosso país tenha aí um estilo de vida, um padrão, podemos equipará-lo a países desenvolvidos ou países ricos, por exemplo. E depois desse item, a gente vai ter o chamado processo de migração. O que são as migrações que ocorrem no Brasil, né? O que é o processo migratório? É o ato de você se movimentar dentro de uma região. Você vai de um estado a outro, você está migrando, desde que seja do mesmo país. E nós temos também as chamadas migrações externas, que fazem parte de outros países, a entrada ou a saída de imigrantes. Aí nós temos aí então a chegada de imigrantes no Brasil. Os imigrantes inicialmente eles foram atraídos por políticas públicas, isso lá na época de Dom João, depois com Dom Pedro, né, e esse processo se intensificou. Então grupos de alemães, poloneses, depois nós tivemos japoneses, italianos, portugueses, foram grupos que chegaram em massa no Brasil. Então esse grupo, ele veio para intensificar o processo de miscigenação que eu falei no início desse capítulo, né, e que veio a configurar a nossa população brasileira. Tá bom, meninos? Então essa aqui é a nossa síntese desse capítulo. Espero que tenha ficado claro para vocês.